Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula secreta, aqui na nossa sala secreta. Tô retomando essas salas secretas, estava fazendo bastante até o final do ano passado, né, fazendo todo mês, toda semana. Depois de janeiro eu continuei, mas aí veio o carnaval e também por algumas questões aqui do próprio negócio, da própria agência, tive que pausar um pouquinho, mas agora retomando. E essas aulas são bem legais, assim, porque eu sempre trago um conteúdo novo, um conteúdo, dinâmico, eu sempre tento trazer a aula bem de maneira bem dinâmica, então eu sei que, né, pô, eu trabalho o dia todo, tô fazendo ali de noite, já tá de noite e tudo mais, então às vezes eu vejo algumas aulas que demoram 2 horas para tal conteúdo que enrola bastante. Eu sei que vocês não têm esse tempo disponível, né. Vocês também querem ficar com a família de vocês, também querem descansar, então eu pretendo fazer uma aula bem mais sucinta, direto ao ponto, com conteúdo que realmente acredito que vai ajudar vocês. Espero que o conteúdo que eu preparei aqui ajude vocês, que vocês consigam refletir sobre tudo que eu vou falar aqui, consigam implementar muitas das coisas. E vamos lá, né. E uma coisa importante, que ao final, quem ficar até o final vai receber um brinde, vai receber um bônus especial, então fica até o final para ver que bônus é esse. Vamos lá para começar a nossa aula secreta aqui, nossa sala secreta. Então hoje eu vou falar sobre como você vai atrair pacientes qualificados e principalmente não depender de plano de saúde, não depender de convênio, tá. Então, assim, como que você vai transformar mesmo que você já não trabalhe com convênio, eu vou mostrar como você vai atrair pacientes qualificados, aqueles pacientes que te valorizam, aquele paciente que te paga mais, aquele paciente que faz questão de ser atendido por você, que não fica só questionando preço, que não agenda uma consulta e falta, que não fica só perturbando, enfim, aquele paciente que realmente deseja você ser atendido por você e que paga mais. Então, se você de repente é uma psicóloga, ao invés de cobrar R$ 60 pela consulta, você vai cobrar 200, vai cobrar R$ 250 pela consulta. Se você é nutricionista, você vai poder fazer planos de acompanhamento, você vai poder cobrar muito mais pela sua consulta, porque você vai aprender como atrair esse tipo de paciente, que é o paciente realmente qualificado. Mas aí, primeiro, vamos lá, quem sou eu, tá? Eu atuo desde 2013 com marketing e com o meio digital, né? Eu tinha uma franquia de desenvolvimento web, onde eu era franqueado aqui no Rio de Janeiro, nós fazíamos o sites e sistemas, e os sites ficavam lindos, né? Eu era responsável pelo desenvolvimento da ideia do projeto, da pesquisa, tudo mais, do site, junto ao cliente. E na franqueadora, tinha os web designers que faziam os sites. E os sites realmente ficavam lindos, ficavam muito bonitos, mas eu comecei a ver um padrão, né, era muito comum vender um site, eu vendi para diversos tipos de negócios, e passavam-se alguns meses, eles me procuravam perguntando se eu tinha alguma estratégia, alguma coisa de marketing para, que eles tivessem resultado, para que eles aumentassem as vendas, tivessem novos clientes, né. E na época, assim, era tudo mato, né, todo mundo fala: "Ah, eu comecei era tudo mato". Não, quando eu comecei realmente era tudo mato. Não posso falar literalmente, mas era tudo mato. Então, assim, na época não tinha nem Instagram ainda, eu acho. Só tinha Facebook, era muito comum fazer só ali alguns posts, impulsionar o post, não tinha muita coisa. O Google já era muito forte, é claro, né, o Google era muito forte, o Google Meu Negócio já era muito forte nessa época. Mas então eu comecei a estudar, comecei a fazer diversos cursos de especialização, cursos de tráfego pago, me formei em marketing, né, ensino superior em marketing, eu sou formado. Eu acabei saindo da franquia e montei minha própria agência, isso já para 2015 mais ou menos, então já tem uns 10 anos. E eu percebi um padrão, né, na verdade eu eu montei minha própria agência e o intuito da minha agência, até pela minha experiência com o desenvolvimento web, é que fosse uma agência focada em resultado, ali focado no que fosse, porque na época já estava muito em alta social media, né, que as pessoas só faziam alguns posts no Instagram, e era algo que eu via que era, com uma aspas, né, gigante aqui, semelhante ao site, não era algo que realmente daria cliente, né, traria paciente de maneira mais rápida, e sim os anúncios sim. Então era muito mais focado em performance e resultado, e foi assim que eu comecei a trabalhar com profissionais de saúde. E aí eu tive diversos clientes, né, muitos clientes, e comecei a perceber um padrão, onde alguns tinham muito resultado, alguns, com pouco investimento conseguiam lotar a agenda, conseguiam cobrar mais,
e outros não. Outros tinham uma dificuldade muito grande, outros falavam: "Ah, eu recebi 100 leads hoje e eram todos desqualificados, todos os leads só perguntavam o preço, não agendaram, não consegui converter e tudo mais". E acabava ficando uma guerra, né, entre a agência e o profissional, onde a agência falava que a culpa era do profissional, que o profissional de saúde ali que não estava conseguindo agendar, que estava com problema no processo de vendas, enquanto o profissional dizia que era a agência que estava mandando lead desqualificado. E eu comecei a ver um padrão, né, na verdade, os clientes que conseguiam ter resultados muito acima da média até, eles tinham um posicionamento estratégico, posicionamento em termos de marketing mesmo. Eles eram vistos como uma referência na sua área, na sua cidade, na sua região. Então, às vezes, ali na cidade deles ou no bairro deles, eles eram muito reconhecidos, tá. Então isso acabava que facilitava muito na hora quando alguém viu o anúncio desse cliente, na hora desse profissional de saúde, no caso, né, dele entrar em contato. Então eu comecei a mapear isso e comecei a ver quais elementos que eles tinham. E aí eu comecei a testar e comecei a desenvolver o meu método e comecei a ver que funcionava, tá. Então esse aqui é só um contexto para você entender um pouco da minha história. Mas o que eu vejo até hoje, né, nesses quase 10 anos aí de marketing digital, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a tela. O que eu mais vejo, assim, erros que impedem profissionais de saúde de faturarem mais, de aumentar o faturamento, são alguns, né. Então assim, eles criam um feed catálogo. Eu acabei de falar com 2 leads aqui, interessados aqui nas mentorias aqui da agência, e é exatamente isso, é exatamente aquele feed de catálogo, só com umas artes que não tem personalidade, não diz quem é o profissional, um ou então também aquele feed de catálogo que eu chamo, são aqueles conteúdos de dicas genéricas, 3 dicas para XYZ, o que fazer para não sei o que é botox. Cara, a pessoa não quer saber o que que é botox, entendeu? Ela quer saber como você pode ajudar ela. O seu conteúdo, ele precisa ser mais humanizado, ele precisa, trazer a sua experiência, a sua visão. Ele não pode ser só um conteúdo genérico que parece um catálogo ali, só com foto de antes e depois. Eu até fiz um vídeo ontem falando sobre antes e depois. Você não pode ter só foto de antes e depois, ou só aquela arte de banco de imagem ali do Canva, que a pessoa entra e tá tudo igual. Isso é um catálogo, tá? Isso é um erro. Se você tiver isso, você dificilmente vai você pode fazer anúncio, e a pessoa chega no anúncio, ela não vê nenhum diferencial, ela não vai agendar. Não são vistos como referência, né, então não tem nenhum diferencial. Eles investem em anúncios que só atraem pacientes curiosos, então não são pacientes de fato, são só curiosos. E por quê? Porque justamente não tem nenhum diferencial, não tem um conteúdo, não tem posicionamento estratégico, né, não tem esses elementos que nós vamos falar aqui daqui a pouquinho, tá. Então, nesses casos, por isso que muitas vezes eu falo que hoje em dia eu vejo que a agência de tráfego pago não funciona. E é por isso que de repente você já até fez anúncio e não deu resultado, porque só faz anúncio ali enviando lead para WhatsApp, e esse lead para WhatsApp só traz pessoas curiosas que nunca ouviram falar de você. Depende da indicação, depende do boca a boca para atrair paciente, e não se diferenciam. Se você comete algum desses erros, comenta aqui no comentário, deixa aqui no comentário que eu vou ler e vou te responder, tá? Eu tô atento aqui e já vou te responder. E assim, dependendo da indicação, eu sempre falo, sempre quando alguém fala pra mim assim: "Não, eu dependo de indicação, eu recebo muita indicação". Eu falo: "Poxa, você receber indicação é muito bom, porque mostra que as pessoas gostam de você, mostra que o seu trabalho é bom, que os seus pacientes gostam de você. Agora a indicação, ele é um dos canais de aquisição de paciente, ele não pode ser o único, porque se ele for o único, como que você vai ter previsibilidade no faturamento? Imagina que hoje você esteja faturando 10, 15 mil reais e você queira faturar 20, 25, 30, 50 mil reais até o final do semestre, até o final do ano. Como que você vai criar um planejamento, ali, de mês a mês de ações, para aumentar o faturamento desse jeito, se você só, eh, recebe indicação, se você não faz o anúncio do jeito certo que eu vou mostrar para você, se você não produz conteúdo do jeito certo, se você não está presente, se você não tem Google Meu Negócio, não tem como, tá. Então, se você depende da indicação, você tem 2 problemas, você está estagnado, o seu faturamento, você não consegue crescer, e o segundo que você não tem previsibilidade, se você não tiver indicação nos próximos meses, você não vai ter faturamento. Hã, não se diferenciam da concorrência, então um problema muito grande, cada vez mais, a concorrência, ela tá aí, né, então assim, tem mais cada dia nós temos mais dentistas, cada dia nós temos mais médicos, cada dia nós temos mais clínicas de estética, enfim, mais psicólogos.
e você precisa se diferenciar, tá. E a diferenciação, ela precisa ser você, tá. Eu vou explicar agora por quê. O que eu mais ouço também dos profissionais é falando assim, "Ah, eu tenho um diferencial, eu tenho um bom atendimento". Não, bom atendimento é sua obrigação. "Ah, eu tenho uma boa estrutura, eu tenho um equipamento muito bom, tem uma máquina que ninguém tem aqui na minha cidade". Não, mas isso é a sua obrigação. "Ah, eu tenho uma boa técnica, eu sou um bom profissional". Não, isso é sua obrigação. "Ah, eu tenho uma boa localização". Tá bom, a boa localização eu vou deixar passar, não vou dizer que é uma obrigação, mas também não é um diferencial. Aqui tá, até eu adiantei aqui, equipamento único. Isso não é um diferencial. Você fala assim: "Meu Deus, Vicente, mas como que não é um diferencial? Como que você está me dizendo que eu tenho um equipamento que nenhuma outra pessoa da cidade tem, um equipamento, sei lá, para tirar a marca de espinha, não é um diferencial, se só eu faço isso?". Aí eu vou te explicar, sabe por que que não é um diferencial? Porque se o seu concorrente comprar a mesma máquina que você, imagina que você criou toda a sua imagem e comunicação em cima desse diferencial, entre aspas. Se o seu concorrente comprar a mesma máquina que você, qual vai ser o seu diferencial? Não tem. E aí, se você cobra, vou dar um exemplo aqui, hipotético, para a gente trabalhar com números redondos, R$ 1.000 a sessão. Se ele comprar a mesma máquina que você e cobrar R$ 800, você faz o quê? Você vai entrar em guerra de preço? Provavelmente. Se esse é o seu único diferencial, você não tem diferencial. E o bom atendimento, boa estrutura e boa técnica, eu não vou nem entrar no detalhe, porque é obrigação, né, é obrigação que você tenha um bom atendimento, uma boa técnica, uma boa estrutura. Com relação à localização, também vou dizer que não é um diferencial, porque se vo imagina que você esteja, num shopping, vou dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro, não sei se quem está assistindo conhece o Rio de Janeiro. A gente tem aqui na Barra da Tijuca, tem ali o Barra Shopping e tem o Centro Médico Barra Shopping. Se você vai ali no Centro Médico do Barra Shopping, você vê um monte de médico, um do lado do outro, dentista, o dermatologista, todos um do lado do outro. No Downtown, que é um shopping também ali na Barra, a mesma coisa, você tem vários prédios com vários dentistas e dermatologistas. Todos eles, teoricamente, estão muito bem localizados. Então, assim, você não pode ter como a sua localização o seu diferencial, senão não existe. Aí você fala assim: "Ah, mas então o que que é um diferencial?". Nada é diferencial? Não. Diferencial é você. Você precisa ser esse diferencial. A pessoa, ela tem que, ser atendida porque ela confia em você, porque ela confia em você para resolver o problema dela ou para solucionar o resolver a dor dela ou o desejo que ela quer, né, porque nem sempre é a solução de uma dor, às vezes é de um desejo. Por exemplo, profissionais de estética trabalham muitas vezes com o desejo, não necessariamente a dor, né, a solução de uma dor, como outros profissionais trabalham como solução de um problema. Então, você tem que ser o diferencial. Você precisa ser o fator que é a sua marca pessoal, a sua imagem, o seu nome, precisa ser o fator que vai diferenciar você da sua concorrência. Ao invés de ser o equipamento único, não, tem que ser que você operando o equipamento, ele é o meio. O equipamento único, ele é um meio, ele não vai ser o fim. Tá? A sua técnica ali, o seu nome, os resultados que você trouxe, o que você construiu na sua cidade, a sua imagem, é que vai ser o diferencial. E aí, se nesse exemplo que eu dei do equipamento único, a pessoa chegar lá, concorrente seu comprar uma máquina, por exemplo, e cobrar, sei lá, R$ 800 o tratamento, como o exemplo que eu dei, muita gente de repente vai fazer nele, e você cobra, sei lá, R$ 1.200, muita gente vai fazer nele, tudo bem, que é concorrência, normal, né, às vezes a pessoa não pode pagar o seu tratamento, e tá tudo certo. Só que você não vai perder paciente, as pessoas que pagariam para você, que querem ser atendidas por você, vão continuar sendo atendidas por você não entra em guerra de preço. É aqui que você não entra em guerra de preço. Você não pode ficar entrando em guerra de preço. Se hoje você entra em guerra de preço, se você percebe que você perde paciente para o seu concorrente, que às vezes seu concorrente tem até menos experiência com você, tem equipamento pior que você, se você perde paciente, mesmo, quando a pessoa entra em contato e fala o preço, você fala, a sua secretária fala o preço: "Ah, não, é R$ 100 a consulta". E aí depois você ficou sabendo, sei lá, viu no Instagram, enfim, que o paciente, às vezes cidade pequena é mais fácil, que o paciente fez no seu concorrente e cobra R$ 200 a consulta. Tô dando um exemplo hipotético aqui de número. E você fala: "Caramba, ele fechou com ele, eu cobrei mais barato, eu tenho especialização, minha clínica é mais bonita e mesmo assim a pessoa fechou com ele".
Então é o paciente que é desqualificado? Não, é você que não está criando esse diferencial e provavelmente o seu concorrente está, tá. Então espero que tenha ficado bem claro essa parte aqui. E também, assim, o que que eu mais ouço dos profissionais de saúde também, sempre que eu tô conversando aqui com o novo lead, com o novo mentorado, com o novo cliente, eu sempre ouço: "Eu não tenho paciente, eu contratei uma agência e não tive resultado, tenho muitos concorrentes", a gente até já conversou bastante sobre os concorrentes, vou até deixar aqui em cima, não vou falar tanto de novo. Não consigo cobrar mais caro, não consigo cobrar só consigo cobrar barato. Então, assim, a questão do não ter paciente é justamente porque não tem um posicionamento no Instagram, e você depende da indicação. Posicionamento, vou explicar aqui, de maneira bem fácil, tá. Posicionamento, estratégia, quando a gente fala em posicionamento de marketing, não é você ir lá e só falar aqui de política: "Me posicionei sobre o assunto de política", ou não, não é isso. Posicionamento é um termo usado para o que vai fazer as pessoas preferirem você ou seu concorrente. É a forma como as pessoas vão ver você, é a forma como as pessoas vão desejar ser atendidas por você, tá. Eu vou dar um exemplo, restaurante. Vamos pensar aqui em restaurante. Você tem o restaurante é o que as pessoas já esperam, né. Então, assim, vamos supor, deixa eu pensar aqui um restaurante. Você tem ali um restaurante mais popular, um prato feito ali a R$ 30, ali um PF, já vem um pronto montado, e você tem um restaurante estrela Michelin, que com 2 estrelas Michelin, o prato é R$ 500 e tudo mais. Esse restaurante, ele já tem uma percepção de imagem, de como vai ser. A pessoa quando agenda uma consulta agenda uma consulta, quando vai num restaurante estrelado, um estrela Michelin, espera que a comida seja perfeita, que o atendimento seja perfeito, que o ambiente, que nada esteja errado, entendeu? Até o banheiro, qualquer todos os detalhes. Essa é a expectativa que a pessoa tem sobre aquele restaurante. E qualquer coisa que esteja, eh, não esteja muito correta, né, ali, nessas partes de atendimento, a comida, o produto, né, vai gerar ruído. E a pessoa vai ter uma decepção muito grande. Enquanto que um restaurante mais popular, né, um restaurante do PF, do bairro, que é R$ 30 o prato, e já vem ali um bife acebolado e tudo mais, a pessoa também tem uma expectativa gerada em cima daquele restaurante, ela já sabe que de repente o atendimento não vai ser tão bom, que o ar-condicionado não vai funcionar tão bem, que vai ser aquela cadeira ali meio dura, ela já sabe disso, mas ela também espera um padrão de atendimento e um padrão de comida. Então, quando a gente fala de posicionamento, não é só você, como é que eu vou explicar? Não é só você, como algumas pessoas falam de: "Não, o high ticket". É o paciente high ticket, a clínica high ticket, não é só isso. Na verdade, é você definir o paciente que você quer atender e se tornar a melhor opção para esse paciente, de acordo com diversas estratégias de posicionamento, de imagem pessoal, de arquétipos. Aí sim entram todas essas partes de imagem pessoal, arquétipo. Da mesma forma do restaurante, né, o restaurante estrelado, ele tem um público para o restaurante estrelado. Ele vai cobrar um certo valor, ele vai ter ali um padrão de atendimento, de produto e tudo mais. O restaurante PF, ele também vai ter um padrão de clientela. E tá tudo certo, os 2 vão ter cliente. A questão justamente como que esses restaurantes vão ser vistos, e aqui é o ponto do posicionamento, como que esses restaurantes vão ser vistos para atrair o cliente ideal deles, tá? Porque provavelmente não adianta o restaurante estrelado querer ter uma comunicação igual à do restaurante do PF. Ele não vai se conectar com o público que vai no PF. Da mesma forma que o restaurante, PF, se ele tiver uma comunicação muito gourmet, com umas fotos muito elaboradas e tudo mais, igual do restaurante estrelado que cobra R$ 500, ele também não vai se comunicar com aquele público. Então, você saber como se comunicar, como atrair o público certo e se diferenciar através dessas estratégias, é que nós chamamos de posicionamento, tá. E aqui é claro que estou trazendo de uma maneira mais simplificada para a didática da aula, né. Hã, também eu contratei uma agência, não tive resultados, e geralmente o que acontece é justamente que as agências fazem anúncio no WhatsApp, né, não tem posicionamento e acaba atraindo só leads curiosos, porque não a pessoa nunca te viu, aquele paciente não tem nenhum tipo de conexão com você, e é verdade que você não precisa ter uma agência, né, eu vejo às vezes
A pessoa fala assim: "Ah, eu pago R$ 2.000 por mês pra agência e invisto 400, R$ 500 no Google". Pô, de verdade, assim, sendo bem sincero, pode ter gestor de tráfego aqui que vai me xingar, mas numa situação dessa você não precisa de agência. Valeria muito mais a pena você, eh, fazer uma implementação, até mesmo com uma mentoria, um modelo de implementação, implementar uma campanha e você mesmo gerar. Porque se você não investe tanto, você não vai ter tanta estrutura. E em alguns casos você mesmo pode fazer as estratégias, algumas campanhas, conforme você estiver faturando mais, né, você já fatura ali mais de 50.000, já tem estratégias mais elaboradas, já tem um pouco mais de atividade, e você já sabe o que que funciona, já tem principalmente ali, o seu posicionamento definido, seus diferenciais definidos também, aí você até pode vir a contratar uma agência, tá. Também não consigo cobrar mais caro, só consigo paciente barato, está muito relacionado também aos diferenciais, aos posicionamentos, tá. Então o que que você pode fazer para aumentar o faturamento e atrair esses pacientes que te valorizam? Justamente criar um posicionamento estratégico. Então assim, é criar um posicionamento estratégico. Como eu falei, por que que você é único? Você parar de fazer conteúdos Google, fazer conteúdos que realmente gerem valor, que criem conexão, que mostram quem você é, que traga a sua experiência, a sua visão, seus bastidores, que faça com que as pessoas te acompanhem. "Ah, Vicente, mas eu não gosto de gravar vídeos, eu não sou blogueiro", nada disso. Assim, vamos lá, primeiro, você não precisa ser blogueiro para estar na internet, para criar vídeos. Eu não sou, mas eu tenho postado vídeos com muita frequência, tá? "Ah, eu sou tímido". Eu também sou muito tímido, sempre tive uma dificuldade muito grande para gravar vídeo. Se você for olhar no meu Instagram, os vídeos antigos, o meu Instagram é o Vicente Barreto. Então, se você entrar lá, ver os vídeos que eu gravo agora e ver os vídeos de 2 anos atrás, você vai ver que melhorou. O cenário melhorou, a qualidade da imagem melhorou, o som e a minha dicção. É claro que a minha dicção pode melhorar ainda mais, eu continuo trabalhando para melhorar a minha dicção. Melhorar a minha fala, melhorar a minha timidez. Só que faz parte do meu trabalho. Eu preciso estar presente nas redes sociais. E você também precisa estar presente nas redes sociais. Então, se você hoje não faz vídeos e não aparece porque tem vergonha de aparecer, tem medo de aparecer, você está perdendo paciente para o seu concorrente que está fazendo vídeos, que está aparecendo, e aí entra o que eu falei lá atrás, do concorrente que às vezes tem menos experiência que você, mas tem mais paciente, provavelmente ele está presente. E não é ser blogueiro, virar, tô postando tudo da minha vida. Não, é ter ali os vídeos estratégicos que vão atrair os pacientes estratégicos, os pacientes que você quer, o paciente que você define ali com o seu perfil de paciente ideal, tá? E aí você começa quando você define o seu paciente ideal que você quer, você começa a criar conteúdos únicos, conteúdos que vão realmente encontrar esses pacientes. Porque de verdade, assim, nós estamos em 2025, então 2025 não dá para não estar presente nas redes sociais, não produzir conteúdo, porque acha que quer ser blogueiro, quer ser influenciador, quer desmoralização da profissão, isso é balela, entendeu? É balela. Isso rede social é trabalho, tá? E, eh, cria uma marca pessoal forte, então você cria ali um Instagram para atrair pacientes qualificados, a sua imagem até dei o exemplo aqui da Magalu, por exemplo, por que que grandes empresas contratam influenciadores ou criam personagens, como no caso da Magalu, da Magalu, justamente pela personificação. Você tem que personificar a sua marca, não dá para você ter um perfil no Instagram só com arte de Canva, do Canva, e, às vezes a arte é bonita, mas, poxa, a arte é bonita, tudo bem, a arte é bonita, muitas vezes é. Você olha assim: "Poxa, que Instagram bonitinho", beleza, mas não tem uma foto do profissional, não tem um vídeo, não tem uma humanização, não tem nada, entendeu. Então, assim, você tem que humanizar o seu Instagram. E eu trouxe aqui o exemplo da Magalu. Outras empresas também fazem isso, como as empresas utilizam influenciadores, justamente pela dificuldade de humanizar. Mas várias marcas, grandes empresas, através de seus CEOs, já perceberam isso e estão, utilizando, a sua imagem, né, para criar conexão com o público. Então, mesmo que você tenha uma clínica multidisciplinar, uma clínica ali na sua cidade, na sua região, você tem que aparecer, personificar a sua marca, o seu Instagram,
para criar uma conexão ainda maior com o seu público, tá. E justamente o posicionamento é o que vai diferenciar você da sua concorrência. É o que vai fazer a pessoa realmente querer ser atendida por você, e se você falar que só tem agenda para daqui a 2 semanas, a pessoa esperar e não faltar, entendeu. O posicionamento é o que vai fazer a pessoa realmente querer ser você, querer ser atendida por você. E aí você também, quando você tem esses elementos de posicionamento, você utiliza algumas estratégias para fazer com que as pessoas te conheçam, você se torna uma referência profissional, se torna uma referência local. E aí o público entende que você não é só mais um, né, as pessoas vão pagar muito mais, você consegue aumentar o ticket médio dos seus produtos, das suas consultas, dos seus tratamentos, porque as pessoas pagam por uma referência, né. Quem é referência, quem é visto, tem muito mais resultado, tá. Você precisa ter diversas fontes de captação de pacientes. Então, tem os anúncios patrocinados, o Google Meu Negócio, que aliás é gratuito, uma ferramenta gratuita, super fácil de mexer. Então, eu vejo algumas pessoas também não utilizam o Google Meu Negócio, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena, pesquisa depois. Você vai construir, vai fazer conteúdos estratégicos para atrair os seus pacientes que você deseja. Você vai trabalhar sim a indicação, você vai trabalhar em influenciadores, você vai trabalhar social selling. Social selling é uma estratégia que é muito, muito, muito poderosa, mas que é muito pouco usada, que é uma estratégia de interagir com os seguidores de maneira estratégica para agendar uma consulta. Então, no momento que a pessoa passa a te seguir, ou responde uma caixinha de pergunta, ou responde uma enquete, a sua secretária vai lá e aborda ela para agendar uma consulta. Isso tem muito poder, tem muito resultado. Então você vê que aqui eu já coloquei anúncios, eu não coloquei nem anúncio no Google, anúncio no Facebook, anúncio no YouTube, porque aí eu poderia diversificar até mais. Mas você vê que aqui já trouxe 6 fontes de captação de pacientes, tá. Então, por exemplo, eu dependo de indicação, você tem uma fonte de captação. Agora imagina se você tivesse 6, 7, 8 fontes de captação. Aqui nós temos 6. E aí quando você junta essas 6 fontes de captação de pacientes com as estratégias para se tornar único na região, aí você tem um poder muito grande. É isso que faz com que a clínica ali saia de 20, 30, 40 mil de faturamento para 50, 100 mil, 200 mil de faturamento, em muitos dos casos que eu já vi aqui, tá. E também processos comerciais, a gente tem que, falar sim sobre processo comercial, não adianta só, eh produzir conteúdo ou fazer anúncio e tudo mais, você tem que ter um processo comercial, então você tem que ter um CRM, que é um CRM, é um sistema de controle de contatos. Você tem que ter uma secretária lucrativa, uma secretária que é realmente bem treinada, que tem script de atendimento, tem rotinas de vendas, que faz follow-up, tá. Então eu coloquei até aqui. Você tem que estar sempre treinando a sua secretária. Faça treinamentos com a sua secretária, faça cliente oculto, faça cliente oculto, veja como está o atendimento, veja se quanto tempo demora para ela responder, veja se ela pergunta o seu nome, se ela tenta responder as suas dúvidas, ou se ela só fica mandando mensagem querendo agendar. Veja se ela está realmente interessada em ajudar para que você agende uma consulta ou se ela tá sendo meio fria, meio grossa, tá. O atendimento é o que vai fazer muita diferença no seu faturamento, porque ele é a primeira imagem que as pessoas têm de você, tá, é a primeira imagem que as pessoas primeira imagem não, o primeiro contato, desculpa, não a primeira imagem, primeiro contato que as pessoas têm de você. Então se esse primeiro contato não for bom, elas não vão agendar, e aí não adianta você fazer o anúncio que for, tudo mais, que o resultado vai ser muito abaixo. Então aqui eu coloquei até exemplos de um funil de agendamento. Então, por exemplo, quantas pessoas entraram em contato? 1000 pessoas. Você tem que saber. Se você tiver um CRM bem ajeitadinho, ele vai te mostrar esses números. Então, quantas pessoas entraram em contato? 1000 pessoas. Quantas responderam? 700. Que às vezes a pessoa envia uma mensagem e não responde mais. E aí entra o follow-up. Não, é retornar. Você precisa retornar o follow-up pelo menos 5, 6 vezes para a pessoa responder e agendar. Dessas que responderam, quantas agendaram? 200. Quantas compareceram? 100. Quantas se tornaram pacientes? 70. Então, às vezes, você quer aumentar o faturamento, você está aqui pensando na campanha, no anúncio, qual estratégia, mas você pode aumentar o seu faturamento só ajustando aqui o seu funil de atendimento. Porque aqui, eu trouxe, de novo, trouxe o exemplo hipotético, né? Só para facilitar aqui a conta.
Mas você vê que de 1000 pessoas, 700 responderam. Imagina que fossem esse número no mês fossem 100 pessoas e 70, tá, vou até colocar aqui 100 pessoas, vamos trazer um número mais realista aqui. Vamos supor que você teve 100 novos contatos no mês, 70 responderam, 20 agendaram, 10 compareceram e 7 se tornaram pacientes. Então o que que esses números mostram? Que você tem um número bom de conversão das pessoas que comparecem para as pessoas que se tornam pacientes. Então não é só, né, trazer mais pacientes. Claro, se você trouxer mais pacientes, você vai também ter mais resultado. Mas aqui, nesse exemplo que eu estou dando aqui, você já consegue ver que de 70 pessoas, só 20 agendaram. Então a gente está com uma taxa de agendamento de menos de um terço. Então provavelmente, nesse exemplo, precisaria ajustar o atendimento. O que que precisaria fazer? Melhorar o atendimento? Melhorar os scripts, melhorar as técnicas, o follow-up, talvez o tempo de resposta esteja demorando muito, ter mais follow-up? Não sei, aí, né, eu tô trazendo um número aqui, você tem que avaliar. Então por isso que é importante cliente oculto, por isso que é importante treinar a secretária. Aqui você também tem de 20 pessoas que agendaram, 10 compareceram, então também pode melhorar. E aqui imagina que das 100 que responderam, das 70 que responderam, você ao invés de 20 que agendaram, você agendou, vamos supor 40. Querendo ou não, um anúncio vai trazer, você trazendo número de anúncios, pessoas que vêm do Instagram, querendo ou não, vão vir pessoas que são realmente desqualificadas, pessoas que são só curiosas, pessoas que não têm dinheiro para agendar com você e não tem problema, tá. Então imagina que aqui você passou a ter 40 pessoas, e aí você manteve a mesma taxa de comparecimento, você passou a ter, sei lá, 20 pessoas, né, então de 40 pessoas que agendaram, você dobrou a sua taxa de agendamento com o mesmo número de pessoas que responderam, você dobrou a sua taxa de comparecimento, e aí agora você tem 15 pacientes, por exemplo, ou 14 pacientes, que seja, só para ficar certinho. Então aqui nesse exemplo, você pode dobrar o seu faturamento só se você olhar os seus números do seu funil de agendamento. Então assim, você tem que ver quantas pessoas estão respondendo, quantas agendaram, quantas compareceram, porque aí você consegue identificar qual é a etapa ali. Porque não adianta só querer, de repente, investir mais anúncios, você às vezes tem no seu WhatsApp uma mina de ouro. E aí já vem o próximo ponto, que são estratégias de funil de pico de vendas, que é a reativação de pacientes antigos. Então, se você às vezes já tem muito paciente antigo, de campanhas que você fez, leads que não agendaram, pessoas que não agendaram uma consulta, não viraram paciente, ou até mesmo que já foram pacientes e não continuaram, né, o tratamento, você pode utilizar uma estratégia de reativação de antigos pacientes, que a gente chama de grupo VIP, e aí você convida essas pessoas para um grupo VIP, no dia você abre para uma oferta especial, enfim, alguma coisa nesse sentido, e aí você tem ali um pico de vendas de pessoas que estavam paradas no seu WhatsApp, que estavam paradas no seu CRM, na sua base de contatos, entendeu? Então você pode fazer isso cada 3 meses, cada 4 meses e ter um pico de vendas, isso ao longo do ano faz muita diferença. Então aqui você vê que nós temos várias estratégias, desde da parte de posicionamento, passando aqui por processo comercial e atração de paciente. Esse aqui é o que eu chamo de sistema PAV, que é posicionamento, atração de paciente e vendas, tá. Essa aqui que é uma boa são os pilares da minha metodologia, que hoje eu ajudo profissionais a implementarem. E para você que ficou aqui até o final, eu tenho um brinde. Então, assim, se você quer que eu avalie o seu consultório, mostre todas as brechas, as oportunidades, mostrando aqui toda essa questão de atração de paciente, posicionamento, da sua imagem, do seu processo comercial, né, das suas vendas, ali do funil de atendimento, de agendamento, quer que eu avalie no seu consultório e te mostre como que a minha metodologia pode te ajudar a aumentar o faturamento, dobrar, triplicar o faturamento, com pacientes qualificados, principalmente atraindo pacientes qualificados, eu vou deixar o link aqui embaixo que eu estou abrindo 5 vagas. Então, durante a semana eu vou entrar em contato com você, fica atento no WhatsApp, que eu vou entrar em contato para me responder, e vou agendar com você esse bate-papo gratuito, sem compromisso. Se fizer sentido ao final, eu posso te apresentar alguns dos meus planos de acompanhamento e implementação, mas também não é obrigatório, se não fizer sentido, tá tudo certo, só, eh
eu vou entregar ali o prometido e não tem problema. Esse bate-papo é comigo, não é com a equipe nem nada disso, é diretamente comigo, e eu vou entregar realmente o melhor para você. Então não perca essa oportunidade, clique aqui no link abaixo, preencha o formulário, só algumas perguntinhas ali do seu Instagram para eu poder conhecer e tudo mais. Preencha aqui o formulário que eu vou entrar em contato com você. Um abraço.